a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 5, irmãos. Glória a Deus. O irmão Gabriel abriu na palavra inicial Romanos 7. Quando ele falou Romanos, eu falei, rapaz, só falta ele falar o que eu vou ler. É a confirmação de Deus. Glória a Deus. A epífica do texto, irmãos, diz assim: justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Se assente glorificando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só vou pedir para o irmão Heitor, você muda para mim o fundo? Glória a Deus. Meus irmãos, se eu pudesse dar um título à nossa mensagem de hoje, a qual nós vamos conversar, eu diria que seria a doutrina do sofrimento. Pastor, é a doutrina do sofrimento? A doutrina do sofrimento. Nós vamos falar sobre especificamente, irmãos, esses 3 versos a partir do 3 até o 6, que fala sobre as tribulações. Que a tribulação, ela produz paciência, a paciência, ela produz experiência, e a experiência, ela nos dá esperança. E essa esperança, irmãos, não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O livro de Romanos, irmãos, escrito por Paulo, está preparando aquela igreja para a sua primeira visita à igreja de Romanos. Nós vemos que no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, Paulo está instruindo aquele povo. E qual é a dificuldade que eles estavam passando ali? Era que muitos dos irmãos que se converteram ao Evangelho, muitos dos irmãos que aceitaram a Jesus, eram gentios e também judeus. Esses irmãos estavam em conflitos por conta da sua fé. Os judeus acreditavam fielmente na lei de Moisés, e eles ficavam então também falando que os gentios não eram dignos por conta da circuncisão. Aí nós vemos Paulo então trabalhando de uma maneira com aqueles irmãos lindamente. Ele vem pontuando, irmãos, sobre justificação. Ele vem pontuando sobre a fé. Ele vem demonstrando àqueles irmãos a graça de Deus através de Jesus Cristo. Nesse momento, então, a qual nós chegamos ao capítulo de número 5, ele começa a falar que nós somos justificados pela fé e que nós encontramos a paz com Deus. E ele começa a nos falar sobre tribulação. E a tribulação, irmãos, também chamada de sofrimento, muitas das vezes ela é mal vista pelo ser humano. Quando eu era menor, eu escutava assim: se você não obedecer, Deus vai te castigar. Quem já escutou? Cuidado, Deus vai te pegar. Quando eu era da mocidade, irmãos, que eu saía do culto e ia pro baile funk, a irmã do líder dos jovens falava: Letícia, Deus vai te pegar na curva. E a imagem que eu tinha de Deus era: Deus é Deus carrasco. Se Ele castiga, se Ele pega alguém na curva, eu preciso ter medo. Só que o medo, irmãos, ele não traz
Você ter medo pode até um certo tempo te impedir de fazer algumas coisas. Mas o temor, irmãos, não te deixa de jeito nenhum tomar decisões que não venham a ser da parte de Deus. Aí, irmãos, nós criamos na nossa mente, nós criamos no nosso coração, então, uma imagem que Deus, Ele castiga os teus filhos através do sofrimento. Que Deus faz com que nós paguemos nessa terra sofrendo. Só que isso não é uma verdade. Certa feita eu escutei de um ateu e ele me disse assim: se Deus é tão bom, se Deus é tão perfeito, por que existem tantas pessoas doentes? Por que existem tantas crianças que são maltratadas? Por que existe tanta desigualdade? Por que existe tanta maldade no mundo? Atribuindo, irmãos, todo o sofrimento da humanidade, toda a dificuldade que o ser humano tem a Deus. Só que Deus, irmãos, quando Ele fez a criação lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no começo, Ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo, irmãos, da maneira que teria que ser. Só que o pecado estragou a perfeição. O pecado, então, através da desobediência de Adão e de Eva, trouxe consequências que nós acarretamos até hoje sobre as nossas vidas. Um exemplo disso é quando Deus chega lá no jardim e encontra Adão e Eva. Ele fala assim: tu, mulher, sofrerá na dor de parto. E tu, homem, agora vai ter que viver do suor do teu trabalho. Deus estava dizendo: agora vocês vão sentir o que vocês não iriam sentir se estivessem ainda na minha presença, se não estivessem me desobedecido. O pecado, então, irmãos, corrompeu a natureza humana. O pecado corrompeu, então, a humanidade. E com essa corrupção dentro de nós, veio as tribulações, veio as enfermidades, veio as dificuldades, veio tudo isso que nós passamos até hoje. Aí, irmãos, uma vez eu escutei assim: Deus colocou em mim essa enfermidade para que eu venha aprender a maneira que Ele quer que eu seja. Mas se nós levarmos então em consideração este pensamento, eu volto ao princípio e digo: Deus então é carrasco. Deus então castiga. Mas nós vemos, irmãos, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e nela não se acrescenta dores. E existe, irmãos, na teologia um fato que se diz que a vontade de Deus, ela pode ser tanto ativa quanto passiva. A ativa é: Deus planejou e Deus concretizou. A passiva, Deus vê a situação e permite que aconteça. Um exemplo, Jó. A ideia de tirar tudo de Jó foi de quem? Foi de Deus? Não. A ideia foi de Satanás. Ou seja, a vontade de Deus passiva sobre a vida de Jó. Deus permitiu acontecer, mas não foi um plano arquitetado por Deus. Satanás chegou e falou: olha, tira tudo dele, vamos ver se ele vai continuar te adorando. E Deus permite. E aí, irmãos, nós vemos na nossa caminhada, nós vemos nos nossos dias, o crente sofrendo com as tribulações, sofrendo com as dificuldades, passando por momentos difíceis, talvez com um ente querido, talvez com algum familiar no emprego, ou
que fala sobre Asaf, que ele fala assim que ele viu a prosperidade dos ímpios e os pés dele quase se desviou da casa do Senhor. Aí, irmãos, nós olhamos para a situação, nós olhamos para o sofrimento e achamos que estamos sozinhos e achamos que Deus não está vendo, achamos que a culpa é de Deus, que Deus está nos castigando, que Deus é um Deus carrasco. Mas eu quero dizer algo ao seu coração nessa noite. O pecado, irmãos, junto com a morte, trouxe com ele a consequência também do sofrimento, também das tribulações. Ele tirou de nós a perfeição. Ele tirou de nós aquilo que era de inicial, o projeto inicial de Deus. Mas através de Jesus Cristo, irmãos, nós que não tínhamos, meus mais, ligação com Deus, que éramos irreconciliáveis, fomos reconciliados com Ele. E a graça bendita de Deus, aleluia, nos deu o Espírito Santo. Para que isso? Para mim suportar o dia mau. Para que isso? Para mim suportar o dia da dificuldade. Para que isso? Para me ser lavado dos meus pecados e voltar ao propósito inicial de Deus. O que eu quero dizer a vocês, meus irmãos, nessa noite é: o sofrimento, a dificuldade, a prova não é um castigo de Deus, mas Deus permite para mostrar que ainda está comigo e com você, que Ele ainda não soltou da nossa mão. Talvez você olhe e diga: mas como no meio dessa tribulação eu vou produzir dentro de mim a paciência? Como no meio dessa tribulação eu vou produzir dentro de mim a esperança e a experiência? É difícil, irmãos. É difícil. Mas nós vemos, irmãos, em Eclesiastes, no capítulo de número 7, ele fala assim: é melhor uma casa aonde há luto do que o nascimento. É melhor a casa aonde há luto do que ir a casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplica ao seu coração. O próximo: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando nós estamos, irmãos, eufóricos, quando nós estamos alegres, quando nós estamos num ponto que está tudo bem, eu começo a relaxar, irmãos. Eu não venho a um culto, eu não oro mais, eu não jejuo. Quando está tudo mil maravilhas, muitas das vezes eu acabo me esquecendo quem foi que trouxe a calmaria, a paz para minha casa. Nós nos esquecemos, irmãos. Mas quando fala-se aí em Eclesiastes que é melhor o luto do que o nascimento, é que no luto nós refletimos sobre a vida. No luto nós entendemos, nós colocamos na balança e vemos: talvez se eu tivesse feito assim, talvez se eu tivesse feito do outro jeito. Aí, irmãos, a Bíblia também vai nos dizer que a tristeza, segundo Deus, gera em nós o arrependimento.
que não tenha em si o arrependimento, irmãos, não consegue acessar a presença de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais arrependido eu estou. Quanto mais perto de Deus, mais eu vejo a necessidade que eu tenho de Jesus. Quanto mais perto de Deus, eu vejo quão pequeno eu sou e o quanto que eu preciso de Jesus Cristo. Existem pessoas que ouvem essa palavra de bom grado e correm aos pés de Jesus, mas existem outras, irmãos, que o sofrimento vai ter que ensinar. Em qual grupo você está encaixado nessa noite? O que as tribulações estão fazendo com você? Aonde você tem andado? O que tem falado mais alto ao teu coração? Jesus, Ele me incomoda a te dizer: ei filho, ei filha, olha para mim. Ei filho, ei filha, ouve-se a minha voz. É no meio da dor, é no meio da dificuldade, é no meio da adversidade que eu vou te dar o caráter de Cristo. Você terá paciência, você irá adquirir experiência. Um exemplo, irmãos, eu sempre fui muito inquieta, ligada no 220, eu estou em casa, estou fazendo mil coisas, é o dia inteiro para lá e para cá, e faz, e volta, e vai, e volta, e aí eu estava acostumada com, eu quero, vou lá, faço, e já acontece. Quando a Esther nasceu, que ela ficou na UTI, nós não poderíamos dormir lá, porque era uma UTI neonatal, então você podia entrar das 7 da manhã até as 7 da noite. Eu entrava, irmãos, então 7 da manhã, e 11 horas era o período do almoço. Porém, irmãos, meio-dia, da 11 a meio-dia, porém 1 hora da tarde era a troca de plantão. Aí eu saía 11 horas, almoçava, 11h30 eu já estava pronta para voltar, mas eu não podia. Eu só podia voltar 2 horas da tarde. E o que eu ia ficar fazendo naquele hospital até eu poder voltar para a UTI 2 horas da tarde? Irmãos, aquilo me matava. Porque eu não sabia esperar. Eu não tinha paciência. Eu queria pro agora. Aí, irmãos, eu saía de lá, almoçava e sentava na sala de recepção. De repente eu comecei a levar a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, irmãos, das 11h30 a 2 horas da tarde. E eu sozinha. Passava os dias. Aí sentava uma irmã do meu lado, uma mãe do meu lado. Eu falava: o que você está fazendo? O que você está lendo? Eu falava: estou lendo que Jesus, ele consola, ele cura. Aí as irmãs diziam, as mães diziam: você é da igreja? Sim. Então ore por mim. Aí, irmãos, eu orei por tanta gente naquele hospital, que aí começou, nesses 30 dias que a Esther estava no hospital, quando chegava alguém nova, as mães de lá traziam para mim poder ler também com elas. E nós ficamos então da 11h30 até 2 horas, falando da Bíblia, lendo. Aí você olha e fala: mas o que isso tem a ver? A tribulação, irmãos, produz em nós a paciência, e a paciência, a experiência. Em outro tempo, eu estaria descabelada lá, falando: meu Deus, eu preciso entrar, minha filha acontecer alguma coisa. Mas não, irmãos, Deus usou da tribulação, daquele momento que eu estava, e ao invés, irmãos, de eu ficar lá atribulada, porque a menina estava lá dentro, eu estava falando da palavra de Deus, eu estava orando pelas outras mães. E, irmãos, até hoje,
Existem mães que estão firmes na presença de Deus, desde a época lá que nós ficávamos lendo a Bíblia, aceitaram Jesus, se batizaram, estão na obra de Deus. Mas o que eu quero dizer para você com isso, irmãos, não há mal que dure para sempre, não há sofrimento que seja eterno, não há dificuldade que seja eterna. Deus está te dando maturidade, Deus está te dando experiência. Nós vivemos em tempos que achamos que por nós servirmos a Deus e servirmos a Jesus, vai ser tudo lindo, vai ser tudo festa, vai ser tudo maravilhoso. Mas próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. E isso, irmãos, para a glória de Deus, vai dizer o que nós estamos falando se nós continuarmos aqui no verso 12. Que ele vai falar sobre o que eu falei a vocês, que é através do pecado que veio todos os maus à humanidade, que ele diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas nós vemos, irmãos, que quando nós chegamos no versículo de número 19, ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem todos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é, meus irmãos, nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo da vontade do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E se no meio do caminho vierem espinhos, e se no meio do caminho vierem tribulações, dificuldades, eu quero te lembrar de algo: Jesus, Deus está com você, não desista! Não desista de orar porque você não ouviu a resposta. Não pare de tentar se você ainda não viu a solução. Não largue de mão se você ainda não viu nada acontecer. Deus está trabalhando por nós. Deus está cuidando de nós. Deus está agindo no nosso favor. O seu sofrimento, a sua angústia, não é para a morte, não é para que você venha desfalecer. Os dias difíceis não veio para te tirar da presença de Deus, as dificuldades não veio fazer com que você desista, mas mais uma vez eu quero te dizer, elas vão te fortificar, elas vão te fazer mais forte, elas vão te fazer olhar com outros olhos, elas vão te deixar mais espirituais. Eu queria, irmãos, no dia de hoje, falar para você: Deus vai te despedir daqui com a tua bênção. Eu queria muito te dizer isso, mas o que o Senhor ministrava ao meu coração é: nós vamos passar pela tribulação, mas vamos passar com Ele. Nós vamos passar pela dificuldade, mas nós vamos passar com Ele. Nós estamos em momentos de guerra. Nós estamos em momentos onde muitos dos irmãos estão enfermos, onde muitos dos irmãos estão fracos na fé, onde muitos dos irmãos não estão nem conseguindo se deslocar, irmãos, até a
irmãos, até que o Senhor me deu, eu espero ter sido clara. Eu esqueci meu esboço. Glória a Deus. E aí eu fiquei meio perdida. Mas eu espero que os irmãos tenham entendido aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou chamar o pastor Jean para fazer o término e pregar a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi bom estar aqui nessa noite, meus irmãos. Glória a Deus. É sempre bom a gente ouvir a palavra do Senhor. E Deus nos alertou nessa noite que nós devemos continuar orando, buscando pelos que estão mais fracos, né? E é muito importante isso. Vamos fazer um minutinho de oração por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa noite que o Senhor tem nos dado, Pai. Por usar a Tua filha, Senhor, para falar com o Teu povo. Pai, nós ouvimos aquilo que nós precisávamos ouvir, Senhor, nessa noite. Então, que cada vez mais o Senhor venha usá-la, Senhor. Aleluia, para a glória do Teu nome santo, Pai. Despeça o Seu povo com segurança, Pai. Aqueles que nessa noite também não estiveram aqui, Senhor. Tu conheces, sondas, sabe, aleluia, de cada necessidade de cada um deles, Senhor. Então, visita eles também, Pai. Abençoa eles, assim como nós ouvimos também, que a Tua palavra diz que a igreja orava continuamente, Senhor, aleluia, porque Pedro ele estava no cárcere, Pai. E nessa noite nós queremos também orar pelos nossos irmãos, Senhor, aleluia. Também já foram apresentados, mas mais uma vez para fortalecer, Senhor. Porque a Tua palavra que diz que o que ligar na terra está ligado no céu. Visita os nossos irmãos, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que não têm força, Senhor. Aleluia. Dá estratégia, Senhor, aleluia. Aqueles que precisam estar na Tua presença. Ah, Jesus, aqueles que moram distante, que o Senhor possa também ter visitado nessa noite, ao assistir esse vídeo e ouvir essa palavra, no nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces ricas consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja, sobre toda a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre o teu celeiro, não somente hoje, mas para todos sempre. E quem acredita, digam amém. Está terminado. Aplauda o Senhor Jesus.